Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Marcelo Paes Barreto, moro em Guarapari, estado do Espírito Santo. E agora, nesse momento, eu quero conversar com vocês que Brasil que eu quero hoje. Em 1968, eu conheci a doutrina espírita e já conhecia as bases da ciência do direito, do Código Civil, principalmente da Constituição. E desde aquela época eu comecei a observar que o grande chamamento dos filósofos, homens que estudavam muito, que estudam muito, que o grande chamamento deles era exatamente para o estudo. E o Espiritismo, como filosofia profunda, que reestuda o cristianismo primitivo, nos mostra que fora do cumprimento das leis, não há salvação, você não chega à perfeição. Porque a cada vez que você erra, você vai ter que se matricular na onde você ficou reprovado para acertar os erros. Você só chega à perfeição se estiver realmente perfeito pelas suas próprias obras. E aí eu comecei a reparar que a sociedade, ela às vezes vai por um caminho que é de pura ilusão. Por exemplo, a religião começa a dizer que tem que ter cura, que tem que ter um tipo de fé cega, que a fé se faz por um clique de dedo mágico. E aí eu passei a ver que havia muitos segmentos dentro da própria religião católica, religião espírita, que não falavam a verdade, porque não estudavam. E também dentro do direito, conforme nós estamos vendo aí vários advogados presos que não sabem se expressar, porque não estudam. Quem estuda a lei, se estudar de verdade, se ele estudar 3 horas por dia lendo livros seguros, durante uns 15 anos ele fica bem sábio. Mas eu quero hoje então dizer que Brasil que eu penso, por isso que há 50 anos eu estou procurando trabalhar rigorosamente dentro das leis. Vamos pegar aqui, não é, alguns ensinamentos trazidos por alguns estudiosos. Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão, compreende a educação da seguinte forma: desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Tal o fim da educação. Então a grande arte é você procurar fazer ele desenvolver as faculdades que ele tem. O próprio Immanuel Kant nos dá um conceito de direito muito, muito bonito e em consonância com Jesus. O direito é o conjunto das condições, então você precisa estudar e ler, por meio dos quais o arbítrio de um pode estar de acordo com o arbítrio do outro. Então, no relacionamento entre as pessoas, o seu arbítrio tem um limite. Ele só pode ir até aquele limite, aonde começa o limite do outro. Se nós começarmos a estudar isso aí, nós vamos ajudar a nossa juventude, que são a geração de amanhã, a não roubar, a não pegar dinheiro que não é dele, a não bater nos outros, porque ele está invadindo a área de liberdade do outro. E o grande princípio é respeitar isso. Então, olha aí, Immanuel Kant, é o conjunto das condições, por isso você tem que estudar as leis, por meio das quais o arbítrio de um pode estar de acordo com o arbítrio de um outro, segundo uma lei universal de liberdade. Que lei é essa de liberdade? Os mandamentos trazidos por Moisés. As quatro manifestações de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos e João. As cartas do apóstolo Paulo. Paulo nos mostra em toda a sua plenitude que estudar as leis de Deus é, em primeiro lugar, conhecer os princípios dessa lei. Ao você conhecer os princípios, você vai traçar os seus limites. Como ele dizia aos romanos, não vai dar ocasião às coisas da carne, porque existem os limites a serem respeitados. Nós temos que aprender que nós viemos para conviver com o nosso semelhante, para transformar
o nosso ambiente num ambiente de harmonia entre os irmãos. E isso só através do conhecimento das leis. Então nós vamos ver, Pestalozzi, o pedagogista consumado, diz: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Aí é que está o papel do Espiritismo, que a maioria dos dirigentes ainda não compreendeu. Nós só vamos incentivar as faculdades espirituais do homem, porque esse homem é criado por Deus, estudando as suas leis. Por isso que não adianta, temos que estudar, quem é espírita, o livro dos Espíritos, no mínimo 7 vezes numa encarnação. O livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ser estudado 3 horas, 2 horas, 1 hora por dia, pelo menos. O céu e o inferno e a Gênese. Lá na Gênese, na parte final, ele fala como reformar os pensamentos e os hábitos e nos tornarmos fraternos uns com os outros. Só através da educação e da reforma íntima. John Locke, o grande preceptor, se expressa desta maneira sobre o assunto. Educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata. Mas fora do estudo não há salvação. Você só vai entender isso aqui estudando. E as pessoas estão confundindo que a religião é para ajudar o próximo. Olha, se ele não estuda, não se reforma, essa ajuda lá está sendo mal feita. A primeira caridade, nos fala o Espírito Emmanuel no livro Estude Vida, é para consigo, tirando essa ignorância que reina dentro de você e de nós. Lessing, autoridade não menos ilustre, compara a obra da educação à obra da revelação e diz: a educação determina e acelera o progresso e o aperfeiçoamento do homem. A educação determina e acelera o progresso, se você estudar. E o aperfeiçoamento do homem. Jean-Jacques Rousseau, o pai da pedagogia moderna, ele disse que a passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança notabilíssima, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça. Mas você, para saber o que é justiça, tem que estudar. Tem que ler a Constituição Federal, tem que ler o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança, do Adolescente. Tem que estudar muito. E quem é espírita tem que estudar, no mínimo, 84 livros, 3 horas por dia. Não tem outro caminho. Qual é a ilusão que nós estamos vivendo? Cada um quer escrever um livro. Ninguém lê livro nenhum. Aí o cara que escreve o livro, geralmente são água com açúcar. Em vez de nós lermos os livros seguros que nós temos escritos por Emmanuel através de Chico Xavier, Joana de Anjos através de Divaldo Franco, Camilo através de Raul Teixeira, os livros de Leon Denis. As obras básicas devem ser lidas uma vez por ano, repetidamente. As revistas espíritas de Allan Kardec. O estudo sistematizado profundo, feito em 5 anos, com 3 horas de estudo por dia. Aí ele falava: produz no homem uma mudança notabilíssima, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade de que não dispunha anteriormente. E dando às suas ações a moralidade que não dispunha anteriormente. É só então que a voz do dever sucedendo ao impulso e o direito ao apetite, o homem que até então apenas havia olhado para si mesmo,
é forçado a agir tomando como base outros princípios e consultando sua razão antes de ser influenciado por suas tendências. Quem cumpre a lei enobrece os seus sentimentos. Esse é o Brasil que eu estou lutando e querendo. Parar de enrolar os outros com livros águas com açúcar que estão surgindo por aí. Reescrevendo alguns autores, como tem um aí querendo reescrevendo Emanuel. Isso é crime. Está lesando a pátria brasileira. Por que não indica os livros escritos por Emanuel? São verdadeiras enciclopédias. Respeite o estudo, senhor magistrado. Não faça isso. Froebel, o criador do Kindergarten, Jardim de Infância, afirmava que em toda criança existe a possibilidade de um grande homem. Toda criança será o homem de amanhã. Joana de Anjos fala sobre isso, né? A família é a pequena república, criando o homem que vai compor a grande república. Leon Denis, o incomparável apóstolo do Espiritismo, proferiu esta frase lapidar: a educação do espírito é o senso da vida. Só a educação que vai dar a ele esse senso. A educação vai fazer desenvolver nele o livre-arbítrio, o discernimento, que são ferramentas só existentes sobre o bojo seguro da educação. Como Jesus, os educadores dignos de tal nome creem firmemente na reabilitação dos maus. Os novos apóstolos do cristianismo não virão dos seminários, mas do magistério bem compreendido e melhor sentido. Queridos amigos, nós não podemos mais continuar nessa escravidão de pessoas que querem fazer palestra dizendo que a fé é o clique, como se fosse uma mágica. Não existe mágica. Só o estudo faz você seguir o bem. Ora, o que é educar, no legítimo sentido da expressão, senão orientar o espírito, mas para orientar tem que estudar. Para ser palestrante tem que estudar no mínimo 128 obras. Tem que, durante 20 a 25 anos, estudar 2 horas por dia e ser o primeiro a estar implementando a reforma íntima. Senão orientar o espírito na aquisição parcial, porém progressiva da verdade. Dessa verdade que é luz, dessa luz que é redenção, na conformidade de mais esta frase elucidativa da missão do Verbo encarnado. Se permanecerdes nas minhas palavras, disse Jesus, sereis realmente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outro caminho, não vamos continuar aceitando esses indivíduos, esses livros horríveis que estão surgindo por aí. Chega e vamos estudar a verdade trazida pelas obras básicas, pela ciência do direito. O direito não através de todos os autores, desses homens que nós estamos falando. O objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse: educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, e de todas as atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso, aos homens do século perderam, ou melhor, que jamais chegaram a possuir. O Brasil que eu quero é esse Brasil que se estuda, que estuda as leis que estão em vigor, que estuda as leis de Deus. E estudar as leis de Deus só em livros seguros, porque só o estudo propiciará essa reforma íntima, criando criaturas que respeitam a tudo e a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito